Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Quer dizer, boa tarde, não sei. Depois das 18, acho que já é boa noite, né? Hoje a gente vai fazer em um pouquinho mais cedo que o normal, mas vai ser um assunto bem interessante. Oi, doutor Ricardo, tudo bem? Eu Olá, Mari, tô tudo bem, bem? graças a Como está Deus. Tá meio você? quente aqui em Curitiba, uma dor de cabeça assim, meu. Ih, Isso é, isso é sinônimo de que vai chover esse Graças a feriado Deus. aí, então, hein? E aí, muito quente em Campinas? Aqui tá. Nós tivemos 2 dias de chuvas bem fortes, causaram bastante transtorno aqui na cidade. Agora deu uma estiadinha, mas acho que no feriado vai voltar a chover. Tá prevendo chuva e um pouquinho de Ah, queda de, sim, queda sim. de Eu agora, temperatura aqui. amanhã, final de semana, eu vou pra Foz, eu vou estar num congresso de Rino. Então, acho que lá vai estar quente. Aham. Rino? Ah, você tá no Rino, você Isso, eu vai vou no no Rino Rhino Master? Masters. Vai faltar o doutor lá. Que legal. Quem sabe no É, puxa próximo, vida. né? Mas nós vamos estar juntos no Congresso Sim, Brasileiro, né? No aham. Congresso Brasileiro Sim, você vou vai estar estar. aqui, Já né? Vai ser estou em combinando um Campinas, né? almoço, uma janta, alguma coisa com a Ana também, né? Combinado. O prazer vai Vai ser ser meu. um prazer. Então, doutora, hoje a gente vai falar sobre a importância da prevenção sobre o câncer de mama, né? Que Outubro Rosa é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. Então, assim, o que que seria a melhor maneira de evitar um câncer de mama? Bom, o câncer de mama, as estatísticas estão aumentando a cada ano que passa, por fatores ambientais, por fatores alimentares, né? Então, nós observamos que a incidência tem aumentado e tem aumentado os casos nas pacientes mais jovens. Então, a recomendação é sempre fazer o autoexame, né? E fazer o segmento de perto com o seu ginecologista, fazendo o seu ultrassom de mama e a mamografia. A mamografia é alvo de uma polêmica, porque existem normativas do Ministério da Saúde que ela deve ser feita a partir dos 50 anos, mas a maior parte dos ginecologistas considera que 40 anos seria a idade ideal. Então, vamos seguir a orientação do seu ginecologista e vamos fazer o ultrassom, o autoexame, que é extremamente importante, e a mamografia conforme a escola do ginecologista que estiver fazendo o Uhum. seu segmento, E né? no caso, o silicone, né? Muito se fala hoje sobre a doença do silicone. O silicone pode causar câncer de mama? Essa é uma pergunta muito interessante, Mari, é uma pergunta que a gente precisa discutir bastante. Bem, o câncer de mama não tem relação com a prótese de mama. Isso é uma coisa muito importante da gente saber. Então, o câncer de mama, ele está relacionado com fatores hereditários, fatores alimentares e os fatores ambientais, né? A prótese de mama tem uma relação com um linfoma de células anaplásicas, mas não tem relação com o câncer de mama, principalmente o adenocarcinoma, o carcinoma papilífero. Os cânceres de mama, eles não têm relação com a prótese de mama, não existe qualquer relação comprovada. E até muito interessante que é como nós vamos fazer uma reconstrução depois de uma mastectomia ou de uma quadrantectomia, que é uma ressecção limitada do tumor sem ressecar toda a mama. Nós vamos utilizar expansores, que são feitos de silicone, nós vamos utilizar próteses de silicone. Então, nós fazemos a reconstrução de mamas pós o tratamento cirúrgico com utilização da prótese de mama. Então, a prótese de mama não tem qualquer relação direta
com os tumores de mama, que a gente chama os tumores, os adenocarcinomas, os carcinomas papilíferos, os tumores próprios da mama, né? Existe hoje uma pesquisa interessante e uma relação entre prótese de mama e o linfoma anaplásico, mas ainda não se foi comprovado se o linfoma anaplásico está relacionado à prótese somente, à superfície, ou seja, a textura que tem a prótese, ou a associação entre a prótese mais a Uhum. microbiota da mama, E né? a paciente com câncer de mama, quais são os primeiros sintomas que ela tem? Bem, na realidade, muitas vezes o achado é um achado de exame. Você vai fazer um ultrassom, vai fazer uma mamografia e aparecem lá nódulos que tem uma classificação que chama BIRADS e quando é um BIRADS vai de 0, 1, 2, 3, 4 e quando você é um BIRADS 4 na classificação no ultrassom ou na mamografia, a gente vai fazer uma punção biópsia. Essa punção é uma punção guiada por agulha, aí nós fazemos um exame histológico e com o exame histológico, aí nós vamos fazer o que vai ser o segmento e o tratamento que vai ser utilizado para aquele caso, que vai depender do tipo histológico, ou seja, a célula que está causando o câncer e da agressividade dele, ou seja, a localização que ele está na mama e o tamanho que ele está atingindo naquele momento, né? Então, o que a gente recomenda sempre? O seguimento com o ginecologista de perto, né? A avaliação com o mastologista a partir dos 40 anos, né? E a gente sempre recomenda o autoexame. A paciente que conhece bem a sua mama faz a detecção mais precoce Uhum. das lesões que tem nessa mama. Obrigada, doutor. Em relação àquela cirurgia que a Angelina Jolie fez, ficou bem famosa na época, né? Acho que foi 2012, se não me engano. O doutor poderia falar sobre essa cirurgia, porque é uma cirurgia preventiva, né? Então, na realidade, ela fez uma adenomastectomia subcutânea. O que que é isso? É uma cirurgia que a gente remove todo o tecido mamário e repõe esse tecido mamário que nós retiramos com prótese de mama. Ela fez porque ela tinha marcadores tumorais positivos, uma história familiar positiva. Então, isso você faz uma avaliação com um mastologista junto com um geneticista. Então, esses são exames simples, são exames dispendiosos, alguns convênios não cobrem, mas são exames que você colhe apenas um raspado da saliva, né? E aí você faz esses marcadores. E quando esses marcadores estão presentes e quando você tem tumores associados, no caso dela, ela tinha um tumor associado que era um tumor de ovário, né? Então ela fez a adenomastectomia subcutânea, ou seja, retirou todo o tecido mamário e substituiu o tecido mamário por uma prótese de mama, ou seja, ela fez a adenomastectomia e repôs o tecido E mamário no com uma caso, prótese de a mama. mama, quando é retirada toda essa parte, toda essa glândula, ela vai ficar mais marcadinha ou é mais complexo de fazer uma mama após essa cirurgia? Bom, depois dessa cirurgia, você vai deixar apenas 2 centímetros de espessura da mama. Então, se você faz essa cirurgia associada a uma mastopexia, você vai ter desenho e até hoje, Mari, com as técnicas mais modernas que a gente tem de mamoplastia, a gente faz a ressecção maior do tecido mamário e substitui esse tecido mamário por prótese. Isso já é uma rotina que o cirurgião plástico está usando hoje, que é fazer ressecções maiores. Por que ressecções maiores do tecido mamário? Além desse benefício secundário, que é uma diminuição preditiva de problemas da mama no segmento, há uma durabilidade do resultado maior, porque nós deixamos a mama mais montada, ela fica mais estruturada, ou seja, tem menos efeito da gravidade, cai menos e o resultado é mais duradouro. Então, quando nós fazemos, seja uma mastopexia com alça muscular, com a técnica de reconstrução em L, com shorts caros, usando as cicatrizes pequenas,
nós já hoje ressecamos mais tecido mamário, ou seja, nós deixamos pouco tecido mamário, isso tem um benefício secundário, que nós diminuímos os problemas futuros, mas tem um benefício também no segmento da mama, porque o resultado fica mais duradouro e o resultado fica mais Que bonito também. interessante, né? E quando a mulher ela precisa de uma reconstrução de mama, e ela não tem tecido, da onde tirar esse tecido? Existem alguns algoritmos, Mara. Então, como que a gente faz uma reconstrução após uma cirurgia de tumor de mama? Então, quando é uma cirurgia limitada, então vamos supor que você vai fazer uma ressecção pequena da mama, que é chamada de quadrantectomia. Quadrantectomia, você tira um quadrante da mama. A mama é separada em 4 quadrantes. Então, se essa prótese fosse a mama, ela é separada em quadrantes superiores e inferiores, lateral e medial. Então, quando nós fazemos a quadrantectomia, é possível fazer a reconstrução usando só os tecidos da mama. Então, nós usamos os tecidos da mama, podemos usar um expansor para expandir esse tecido e depois substituirmos por uma prótese. Isso é a técnica mais atual que a gente tem. Quando a gente tem que partir para uma mastectomia total, ou seja, quando a ressecção da mama é de todo o parênquima mamário, aí nós temos que lançar mão de tecidos vizinhos. O que são tecidos vizinhos? Nós podemos usar tecidos do abdômen, quando há um abdômen avental, né? Podemos usar tecidos que vêm do dorso, que é o chamado retalho do grande dorsal. Então, nós transferimos tecido da parte de trás das costas para a mama. E hoje, já a maior parte dos centros fazem o uso da microcirurgia. Então, você faz a retirada de retalhos, esses retalhos podem ser no dorso, ou podem ser, quer dizer, nas costas, ou podem ser no próprio abdômen. Isso tem um grande benefício. A cirurgia microcirúrgica, ela tem um benefício muito grande, porque você retira o retalho do abdômen, ou seja, aquela fatia, aquele avental que está sobrando no abdômen, e usando a microcirurgia, você não precisa transplantar o músculo junto. Vamos explicar então. Na maior parte das pessoas, quando a gente não usa microcirurgia, a gente tem que trazer o retalho, seja das costas, que a gente chama de grande dorsal, seja do abdômen, que a gente chama de reto abdominal, e a gente traz junto o músculo. O músculo vai trazer a irrigação, vai trazer o sangue para que esse retalho fixe na posição e dê formato. Mas aí nós perdemos a função, por exemplo, no abdômen, a função de contenção do músculo, né? E a função de desenho da parede abdominal. Quando nós usamos a microcirurgia, nós tiramos esse retalho e os vasos, a artéria e a veia que nós tiramos com esse retalho, nós emendamos na axila, então nós ganhamos um abdômen mais bonito e funcional, né? E reconstruímos a mama com o uso da microcirurgia, que é a técnica mais utilizada hoje para se fazer a reconstrução com o que a gente chama de retalhos à distância. São os retalhos que a gente tira o tecido de um lugar e transplanta para outro lugar, né? Nesses casos é muito interessante, vamos falar de novo. Na maior parte dos casos, a gente associa a prótese de mama para dar mais desenho e para dar mais formato para a mama, principalmente quando a gente consegue preservar o músculo grande peitoral. Então, a gente, quando deixa o músculo peitoral maior, nós usamos uma prótese por debaixo dele e o retalho. Então, conseguimos relevo, conseguimos desenho e conseguimos formato. Então, porque a mama é muito importante para a mulher, né? Então, é um sinônimo de feminilidade. Então, nós temos que ter formato e temos que ter desenho. Isso nós conseguimos com os retalhos à distância e com o uso da Uhum. prótese de E silicone. no caso, a prótese, né, de silicone nessa reconstrução mamária, ela vai ser por cima do músculo ou por baixo desse músculo? Na realidade, quando vai depender de como nós formos retirar a mama. Então, se o mastologista remover toda a mama e mantiver um músculo peitoral maior, que é o que acontece hoje na maior parte dos casos, isso é possível. Por quê? Quando você faz o diagnóstico de tumor, você pode fazer
alguns tratamentos que a gente chama tratamentos adjuvantes. Você pode fazer uma quimioterapia, uma radioterapia para esse tumor diminuir, para ele involuir, como a gente chama. Então, isso facilita a cirurgia, diminui a ressecção que a gente faz e, na maior parte das vezes, a gente consegue preservar um músculo peitoral maior. Então, nós vamos deixar essa prótese por debaixo do músculo na Uhum. maior parte das Então, no vezes. caso, primeiro é feita a cirurgia para retirar o tumor, aí você coloca o expansor, e esse expansor de silicone fica por quanto tempo? Então, o expansor é o seguinte, o expansor é uma bexiguinha feita de silicone que a gente vai colocando soro fisiológico e ele vai expandindo. À medida que ele expande, ou seja, que ele aumenta de tamanho, nós vamos tendo a distensão dos tecidos que ele está por debaixo, né? Com essa distensão dos tecidos, facilita que, num segundo tempo, a gente troque o expansor por uma prótese de silicone. Então, nós vamos ficar com esse expansor, depende do volume e depende do tecido mamário. Por quê? Se o tecido tiver muito fibrosado, tiver muita ressecção, tiver muita cicatriz, nós vamos fazer uma expansão mais lenta, né? Se nós formos fazer uma expansão mais lenta, nós vamos aumentar o volume desse expansor a cada 20, 30 dias. Então, nós vamos levar de 4 a 6 meses. Quando nós conseguimos fazer uma expansão mais rápida, a gente faz isso entre 3 a 4 meses. É o período em que o expansor ganha o seu volume final e o volume final vai corresponder àquela prótese que nós vamos utilizar para fazer a reconstrução. E hoje a gente tem uma série de técnicas muito interessantes que vão ajudar na reconstrução. Então, nós temos técnicas de reconstrução do mamilo, nós temos técnicas de reconstrução da areola e nós temos hoje a microdermopigmentação 3D que dá um desenho e dá uma coloridade muito interessante, deixando a mama muito similar ao lado contralateral. Isso é uma outra coisa muito interessante da gente conversar. Quando a gente faz ressecções de tumores mamários, quando o oncologista faz essas ressecções, nós, cirurgiões plásticos, além de fazermos essa reconstrução na mama onde foi tirado o tumor, ou seja, onde foi feito a ressecção parcial do tumor, nós sempre usamos no mesmo tempo para fazer uma simetrização da mama contralateral. Porque se você já tem uma mama grande do outro lado e fez uma reconstrução e ficou com a mama pequena do lado do tumor, o ideal é que nós simetrizemos essas mamas e é uma coisa que nós fazemos no mesmo tempo, ganhando resultado e ganhando Que tempo cirúrgico. interessante, né? Porque o câncer de mama não acontece nas duas mamas, ele pode acontecer em uma mama só, mas ele pode acontecer nas duas também, ao mesmo tempo? Pode acontecer nas duas mamas e pode acontecer ao mesmo tempo, principalmente naquelas pessoas que tenham fatores tumorais bem presentes, né, que são até casos de indicação de adenomastectomia subcutânea, né, de ressecar o tecido mamário todo e substituir por uma prótese, né? Então existem casos, eles não são os mais comuns, E a mas mulher que existem ela teve casos sim. câncer de mama e não foi mãe ainda, ela não vai poder mais ser mãe? Não, ela vai poder ser mãe sim, mas ela vai ter que depender da avaliação com o oncologista. Essa é uma pergunta muito interessante, que a gente pode até discutir bastante tempo. O que acontece é que se ela fez o tratamento completo, ou seja, se ela precisou fazer a radioterapia e se ela precisou fazer a quimioterapia, vai depender muito da avaliação do oncologista para liberar uma gestação. Por quê? Porque essa gestação altera a imunidade da mulher. Isso facilita a recidiva de tumores. Então, o oncologista é que vai liberar. E em alguns casos, em especial, principalmente nas mulheres mais jovens, esses tumores são mais agressivos, têm mais marcadores tumorais e grande parte das mulheres que esses tumores são muito agressivos, tem que se fazer tratamentos que a gente chama tratamentos anti-hormonais, ou seja, você usa medicações para suprimir a ação dos hormônios femininos. Então a gestação fica ainda mais difícil. Nesses casos aí a gente tem
alternativas que é o congelamento do óvulo, barriga de aluguel, né? Que são as alternativas principalmente nas pacientes mais jovens. Nas pacientes mais jovens, infelizmente, os tumores tendem a ser mais agressivos, terem mais recidivas. Então, nesses casos, nós vamos ter que depender muito da avaliação do oncologista. Mas é uma coisa que está acontecendo, que a gente vê as pessoas nessa situação, essas mulheres procurarem fazer a preservação dos óvulos, né, para depois poder fazer a fertilização, seja utilizando uma barriga de aluguel ou se o oncologista liberar ela fazendo a própria gestação, né? Porque muitas das vezes essa quimioterapia também, ela altera muito a fertilidade, porque ela vai produzir uma atrofia secundária dos ovários, que é onde são produzidos os óvulos, E né? se a mãe descobrir que ela está com câncer de mama durante a gestação, ela pode fazer tratamento ou ela espera o bebezinho nascer? Aí vai depender um pouquinho da avaliação do caso. Esse é um caso de extrema gravidade, né? Então, ela depende da época gestacional que ela vai estar, se ela está próxima ao termo, ou seja, o neném está próximo a nascer, ou se ela está no começo da gestação, né? Então, nisso, o oncologista vai ter uma decisão muito importante, né? E tem a questão também, que é uma questão familiar, ou seja, qual que é aquele desejo que ela tem. Muitas vezes, quando o neném já está a termo, que nós chamamos, o próximo do nascimento, podemos esperar para iniciar o tratamento. Mas isso quem vai determinar é o oncologista, dependendo da gravidade do tumor, dependendo do quadro histológico, né? E aí ele vai fazer essa perspectiva. Mas quando ele está bem próximo ao termo, ou seja, o neném já está quase nascendo, é bem possível que a gente aguarde esse período para que o neném nasça e aí comecemos o Eu lembro que eu tratamento. vi algo parecido em Grey's Anatomy, um episódio que teve sobre isso. Se eu não me engano, ela esperou o bebezinho nascer para daí ela fazer o tratamento e deu tudo certo. Quando o neném está mais a termo, ou seja, próximo de nascer, a partir da 36ª, 37ª semana, é possível esperar sim, e a maior parte dos oncologistas vai poder orientar bem essa paciente. São casos graves e bastante raros, mas E são a mãe casos que estando com acontecem sim. câncer, ela pode passar esse câncer pro bebê no parto? Ou já é uma parte mais complexa oncológica? Não, Eu já tô indo na parte mais oncológica. não tem. Não tem. Não tem nenhuma relação. Na realidade, ela vai ter o parto normal, não tem nenhuma alteração. O que vai acontecer é que provavelmente logo após nascer o bebê, nós vamos ter que interromper a amamentação para começar o tratamento com o oncologista para esse tumor mamário, né? E a paciente, após quanto tempo do tratamento, ela pode realizar essa cirurgia de reconstrução? É imediato já? Bom, a reconstrução mamária, ela pode ser dividida em dois tópicos: a reconstrução mamária imediata e a reconstrução mamária tardia. O que vai depender isso? Vai depender do tipo histológico, vai depender da necessidade da paciente e da possibilidade também dessa reconstrução. O que a gente observa é que hoje no Brasil, cada vez mais, nós temos serviços que a gente chama serviços completos de atenção à saúde da mulher. Nesses serviços, você já tem o serviço de oncologia, o serviço de plástica e o serviço de tratamento quimioterápico e radioterápico associados. Então, nesses casos, é muito mais comum que a gente já faça a reconstrução primária. Em alguns casos mais raros, a gente acaba fazendo uma reconstrução tardia, seja ela por questões de saúde da própria mulher, seja elas por falta de uma integração entre as equipes que fazem essa reconstrução. Mas a maior parte das pacientes que tenham a possibilidade de estarem tendo equipes conjuntas que façam esse tratamento já fazem a reconstrução no mesmo tempo.
o que é o ideal, né? Um trauma cirúrgico só e Uhum. uma recuperação só. E a quantidade de ml vai ser maior do que uma cirurgia comum, já que a mama está bem vazia? Ah, isso é uma pergunta muito interessante. Então, nós vamos usar uma escala algorítmica bem diferente de quando a gente faz uma prótese de mama normal, com uma técnica, por exemplo, R24R, a técnica de recuperação rápida. Nós vamos ter que repor muito mais volume, porque vai ter sido retirado quase todo o tecido mamário numa mastectomia, né? Numa adenomastectomia subcutânea, ou numa quadratectomia. Então, nós temos que repor o tecido mamário que foi retirado, mais o volume para dar desenho à mama. Então, as próteses são de maior tamanho e muitas das vezes a gente tem que usar próteses de volume bem maiores e mais largas e mais altas para a gente conseguir projeção e desenho. Então, essa é uma realidade, sim, e é uma verdade. Na maior parte das vezes a gente precisa usar próteses Uhum. E a maiores, paciente né? que ela só tiver indicação de tratamento de retirada do tumor, mas a reconstrução de mama, o cabelo dela não vai cair, né? Então, aí vai depender um pouquinho. O que faz o cabelo cair, na realidade, é o tratamento quimioterápico, né? Então, quando você tem a quimioterapia no pós-operatório, ou seja, você tem que fazer a quimioterapia, aí nós temos o risco maior de queda de cabelo, que é também uma questão que preocupa sempre as mulheres. E hoje a gente tem a reposição com as perucas, mas é um período muito triste, um período que você está lá toda convalescente do tratamento e ainda tem essa preocupação que é a queda do cabelo pela quimioterapia. Hoje nós temos quimioterápicos mais modernos, nós temos a quimioterapia via oral, mas a maior parte delas ainda acabam evoluindo Uhum. com a queda de E o cabelo, né? câncer de mama é algo que mexe muito com a estética feminina, né? Com a autoestima da mulher, porque é algo que vai. A mama, né? E mais o cabelo. São duas combinações, diferente de uma mulher que pode ter um câncer de intestino, outra coisa, mas não, é duas coisas extremamente ligadas ao feminino. Exatamente, estão diretamente relacionados com feminilidade, né? Mas o que é interessante é que é passageiro, o cabelo volta a crescer, né? A gente não perde o cabelo em definitivo, né? E hoje a gente tem, inclusive existem no Brasil uma coisa muito interessante, Mário, uma série de instituições que coletam cabelos de doadores e fazem essas perucas para as pacientes usar no pós-operatório. Então, nos serviços que são integralizados na atenção à saúde da mulher, inclusive essas perucas já estão à disposição no pós-operatório, o que facilitam a transição. Elas não impedem o trauma que a gente vai ter com o trauma secundário, com a perda de cabelo, mas facilitam bastante a transição até esse cabelo voltar a crescer, que vai voltar a Uhum. E crescer na ainda maior cresce parte dos mais casos. bonito, né? Tem uma coisa interessante, ele cresce mais E ondulado, o primeiro cabelo que cresce, e depois ele volta a ter as características anteriores. Ele começa, logo depois que ele cai, ele começa mais fino, começa bem ondulado, e depois ele vai ganhando aquela vitalidade que uhum. a gente tinha antes, né? E no caso, a paciente, ela também pode ser usada uma lipoenxertia para fazer a reconstrução dessas mamas? Isso é uma coisa bem interessante, é uma pergunta extremamente atual, Mari, e é uma coisa que a gente tem ouvido bastante e começam a surgir publicações muito interessantes no sentido da gente usar a lipoplastia para dar volume para a mama. Então, eu mesmo recebi uma paciente nessa semana que ela tinha feito uma quadrantectomia, usamos um expansor de pele, ela substituiu o expansor de pele por uma prótese, simetrizamos a mama contralateral, ou seja, deixamos as duas mamas com volumes bastante semelhantes, né? Fizemos a reconstrução da areola e fizemos a reconstrução do mamilo
E o que é muito interessante, ela reclamou de uma perda de volume na lateral da mama. E o que nós fizemos? Nós propusemos para ela uma transferência de gordura para esse tecido. E isso é muito possível depois que a gente tem o segmento e tem os exames pós-operatórios que estão bem e o tumor está sob controle. Mas isso é uma coisa muito atual, a gente já tem observado publicações já, e é uma coisa que é uma possibilidade, ou seja, antes existia o temor de que a gente mexia na arquitetura desse tecido e essa a gordura poderia formar nodulações e calcificações que confundissem com o diagnóstico, mas com a mamografia digital e com a ressonância nuclear magnética, nós temos observado publicações que já se usam a lipoplastia para substituir volumes localizados e volumes que estejam na parte que a gente chama adjuvante da mama, ou seja, a lateral, a parede lateral, o pilar axilar, que é essa parte que liga a mama até o ombro, né? Então, nós já temos observado publicações já de autores fazendo e recomendando o uso da lipoplastia. O tempo cirúrgico é maior também da reconstrução de mama? Essas são cirurgias demoradas, Mário. Uma reconstrução de mama, por exemplo, bilateral, usando microcirurgia, é uma cirurgia de 7 a 10 horas. Uma cirurgia de mama com rotação do retalho grande dorsal, com reconstrução com prótese, ou com o uso do expansor de pele, é uma cirurgia de 4 a 5 horas. E um retalho de reto abdominal microcirúrgico, se for unilateral, é uma cirurgia de 7 horas, mas se for bilateral, é uma cirurgia de 7 a 10 horas. São cirurgias demoradas. Porque primeiro nós temos o oncologista que vai entrar para fazer a ressecção do tumor, né, que é um tempo cirúrgico. Na maior parte das vezes a gente consegue associar, então, enquanto ele faz a ressecção do tumor, nós vamos preparando o retalho, mas na maior parte do tempo nós vamos ter que trabalhar sozinho, então são cirurgias demoradas. E no caso, a paciente ela pode precisar de mais de uma reconstrução de mama? Isso é muito comum, Mari. Então, reconstrução de mama são etapas. Então, você vai ter que fazer a reconstrução de mama, a simetrização da mama no mesmo tempo. Nós vamos ter que depois fazer a reconstrução de areola, o desenho de mamilo. Então, nós temos todo o arcabouço, todas as alternativas. E nós vamos associá-las. E nós podemos fazer no mesmo tempo a reconstrução, o desenho, a simetrização e deixarmos para um segundo tempo o desenho da areola e do mamilo, que a gente pode fazer com retalhos locais ou com a microdermopigmentação tridimensional, que deixa um desenho e um resultado muito agradável e deixa essa mama, do ponto de vista visual, muito bem desenhada, né? Porque nós temos que pensar na mama não só na questão de função, nós temos que pensar na mama também em termos de desenho e em termos de estruturação da caixa torácica, né? Então, nós precisamos pensar em todos os detalhes. E as cicatrizes, geralmente elas ficam meio complexas? É preciso mais cuidado com essas cicatrizes? Então, as cicatrizes vão depender muito da cirurgia oncológica que foi feita. Se foi uma quadrantectomia, são cirurgias que elas ficam cicatrizes na diagonal ou dentro dos quadrantes. Lembra, a gente separa a mama em 4 quadrantes, né? Os quadrantes superiores e os inferiores, medial e lateral, né? Ou nós podemos ter as cirurgias que a gente faz a reconstrução total da mama, quando a gente faz uma mastectomia total. Na mastectomia total, são cicatrizes, na maior parte das vezes, transversais. Mas hoje, a gente tem privilegiado cicatrizes que fiquem menos aparentes. Então, hoje é possível a gente fazer ressecções, principalmente nos tumores que são menores. O oncologista vai fazer ressecções que podem ser feitas pelo próprio suco mamário. Então, dependendo da localização que está o tumor, pode ser feito pelo suco mamário, pode ser feito pela própria
pelo próprio mamilo, né? Então vai depender um pouco do tamanho do tumor e da ressecção que vai ser necessária, né? E aí o cirurgião plástico entra para fazer a reconstrução. E aí essa reconstrução, quanto mais nós tenhamos a possibilidade de trabalhar dentro das linhas de força, ou seja, das linhas onde nós vamos ter cicatrizes menos marcadas, melhores os Com resultados no futuro, certeza. né? E essa paciente, ela, depois que ela fizer essa reconstrução de mama, ela vai ter uma vida normal e ela vai poder fazer outras cirurgias plásticas também, né? Bom, aí vai depender um pouquinho da evolução, né? Então, o oncologista que vai determinar essa questão. O que a gente observa é que essas pacientes, principalmente naquelas que têm que fazer a supressão do estrógeno, ou seja, aquelas pacientes que nós vamos ter que usar depois medicações que vão diminuir a produção de hormônios femininos, elas acabam tendo uma perda de elasticidade na pele. Então a gente observa um envelhecimento muito grande da face, né? E uma flacidez muito grande na região de abdômen e braços. Então, quando o oncologista libera, isso é uma cirurgia que não é assim, agora eu vou fazer uma cirurgia plástica. Não, é uma cirurgia que o oncologista precisa estar seguindo e precisa liberar, ou seja, ela pode estar apta a fazer essa cirurgia. O desejo a gente tem, mas a realização vai depender da autorização do oncologista que vai fazer o segmento no pós-operatório dessa paciente, principalmente nos casos que a gente tem que usar terapia de supressão hormonal, isso é muito importante. E doutor, qual que é o tempo de recuperação? A gente tem a opção de 24 horas. A mastopexia demora um pouquinho de tempo, mas e uma reconstrução de mama, que é uma coisa mais grandiosa? Qual é o tempo? Bom, aí o tempo de recuperação é um pouco mais longo, né? Então, nós vamos fazer nesses alguns critérios de segmento muito importantes. Nós vamos ter que ter cuidado com a movimentação, nós vamos ter que usar uma série de medicações que são, principalmente nos microcirúrgicos, né? Eu espero que o pessoal tenha entendido. Os microcirúrgicos são aqueles retalhos que nós retiramos partes, por exemplo, do abdômen avental ou da parte das costas, do dorso, né? E trazemos os vasos e ligamos na região da axila. Nesses casos, nós temos uma limitação de movimentação, nós temos uma limitação também de atividades. Nós vamos ter que retomar as atividades e retomar a movimentação com um pouco mais de tempo. A recuperação é mais lenta e nós vamos ter que usar uma série de medicações adjuvantes para prevenir trombose, para facilitar a circulação sanguínea nesses retalhos que são microcirúrgicos, né? E a paciente, ela vai precisar usar um dreno? Sempre. Então, nas reconstruções de mama, é uma coisa que a gente sempre utiliza o dreno, principalmente quando a gente usa retalhos, seja aqueles retalhos do abdômen ou das costas, nós vamos usar dreno sim, tá? E quando nós fazemos as ressecções, que são as adenomastectomias, que a gente resseca todo o tecido mamário e faz a reconstrução usando o expansor ou usando a prótese de mama, nós vamos usar dreno sim. Nos casos em que a gente faz, o oncologista faz a quadrantectomia e nós fazemos a reconstrução loco-regional, que nós chamamos, pode ser que não seja necessário o dreno, mas a maior parte dos casos, quase 100% dos casos, o dreno vai ser uma necessidade. Doutor, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa sobre o Outubro Rosa, sobre a Bem, essa reconstrução de é uma mama? campanha muito interessante de conscientização das mulheres. Então, é muito importante você fazer o autoexame e conhecer a sua mama. Extremamente importante a sua visita regular ao ginecologista, né? O segmento com o mastologista a partir dos 40 anos, né? E para aquelas pessoas que tenham histórias familiares, principalmente na família da mãe, e que tenham marcadores tumorais presentes, fazer os exames cada vez mais precoces, fazer o uso dos exames radiológicos
principalmente do ultrassom, da mamografia digital e da ressonância magnética, para que a gente possa detectar esses tumores mais precoces. Precocidade no tumor de mama representa sobrevida, ou seja, quanto mais precoce for o diagnóstico e a detecção desse tumor, melhor vai ser o tratamento e melhor a perspectiva para essa pessoa que sofreu dessa doença tão devastadora. Uhum. Doutor, veio mais uma perguntinha aqui antes de terminar a live. Se mulheres que não foram mães ainda têm mais chances de ter câncer de mama? Então, existe uma relação entre o número de ciclos menstruais que você teve e câncer de mama. Então, há uma relação direta entre você não ter tido filhos e não ter amamentado e você ter uma possibilidade estatisticamente maior de ter câncer de mama, tá? Então, isso é uma realidade que a gente acha nos trabalhos científicos, ou seja, aquelas pessoas que não tiveram gestação e não amamentaram e tiveram um número maior de ciclos menstruais, isso quer dizer, você não necessariamente, não só não ter filhos, mas teve os ciclos menstruais, ou seja, a menopausa foi mais tardia, o risco é maior estatisticamente. Uhum. Então, tá bom, doutor. Muito obrigada pela sua live. É muito interessante. Eu escolhi o doutor porque o doutor é nosso parceiro, né? Muito querido e sempre explica muito bem para as seguidoras sobre os mais variados assuntos da cirurgia plástica. Foi um grande prazer, Mari. Então, não esqueçam, Outubro Rosa é sinônimo de prevenção e de detecção precoce dos cânceres de mama. Então é isso. Muito obrigada. Boa noite e boa festa, doutor. Obrigado.